Bom, tudo bem. Pessoal, vamos lá então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos começar pela biologia A, vamos falar de proteínas e enzimas. Não é um conteúdo difícil, mas é um conteúdo que o vestibular costuma cobrar bastante quando vai falar de bioquímica. São os dois conteúdos que o vestibular e o Enem mais gostam em termos de bioquímica. É um conteúdo que costuma cair pelo menos uma questão aí no Enem, sempre tem sobre proteínas e enzimas, mas o vestibular, ou na primeira ou na segunda fase, também sempre tem alguma coisa. Sempre aparece, ou pelo menos aparecem esses termos, e é bom a gente entender o que eles significam, porque eles ajudam a gente a entender as questões. Então, eu ainda sou a professora Nancas, enquanto essa quarentena ainda não me deixar louca e eu não mudar de nome, eu ainda sou a Nanca, a gente fala aí da aula 4 da biologia A. Então, Então, começando pelo que são proteínas. As proteínas, lembra, a gente já comentou sobre elas lá na apostila 1 da biologia E. A gente já falou um pouquinho sobre proteínas, sobre síntese proteica, como que se produzem proteínas. Então, só dando uma retomada lá com vocês, tem DNA, no DNA tem o gene, aquele gene, ele é lido lá pela RNA polimerase, lembram? A RNA polimerase cria um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro carrega a mensagem do DNA e essa mensagem é para construir proteína. Esse RNA mensageiro sai de dentro do núcleo, vai para o citoplasma, e no citoplasma o ribossomo lê essa mensagem do RNA mensageiro, construindo a proteína. Só que aí, se vocês conseguem lembrar, dando uma retomada aí na cabeça de vocês, o que o ribossomo usa para construir essa proteína são os aminoácidos. Então, basicamente, a proteína ela é um encaixe, ela é um quebra-cabeça de aminoácidos. Eu tenho vários aminoácidos no meu corpo. Esses aminoácidos eles vão sendo encaixados dependendo da mensagem que veio do DNA e esse encaixe me cria as diferentes proteínas. Então, qual é a estrutura básica aí de um aminoácido? É a apostila 2, biologia A, aula 4. O Bruno parou na aula 1, né? Ele terminou a aula 1 com vocês, que eram os compostos inorgânicos e imagina, não, por isso, Nathalie, desculpa. Ele terminou com vocês os compostos inorgânicos e os carboidratos e lipídios, e eu começo aí a aula 4 com as proteínas e aminoácidos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Esses aminoácidos são aqueles pequenos fragmentos que vão formar a proteína. O que eu estava fazendo é dar uma retomada do que a gente já sabe sobre proteína. A gente já sabe que elas são construídas a partir de informações do DNA que vão para o citoplasma em forma de RNA mensageiro e são lidas pelo ribossomo. Esse ribossomo usa aquela mensagem para grudar um aminoácido no outro. Conforme eu for grudando esse aminoácido, esses aminoácidos vão formando, vão construindo essas proteínas. Mas antes de falar da proteína, a gente precisa entender o que é esse aminoácido. Então, o aminoácido é um composto orgânico que ele é formado por duas estruturas básicas. Um grupo carboxílico, um ácido carboxílico e um grupamento amina, que é um grupamento básico. Então, aminoácido é uma estrutura orgânica que é composta por um ácido e por uma base. Basicamente é isso. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho o grupamento amina em um aminoácido. Esse grupamento amina é ligado num carbono. Esse carbono faz 4 ligações. Uma dessas ligações é com o nitrogênio, outra com um outro hidrogênio lá em cima, para completar as 4 ligações. Esse radical aqui é importantíssimo, eu já vou vir falar dele. E ele se liga com um outro carbono aqui do lado, a 4ª ligação, com o outro carbono do ácido carboxílico. Esse carbono do ácido carboxílico se liga duplamente com o oxigênio lá em cima, vocês devem ver isso lá na química, se vocês já não viram. E esse carbono liga aqui com uma hidroxila. Prestem atenção nessa hidroxila, ela é importantíssima daqui para frente. E que esse grupamento amina possui 2 hidrogênios. O grupamento amina tem 2 hidrogênios, esse caráter básico, ela tem um caráter básico, e esse outro grupamento aqui do lado tem uma hidroxila e ela tem um caráter ácido. O que vai acontecer aqui? Ó? Esse radical, que é a próxima estrutura que vem aqui nesse carbono, ele pode ser composto de lipídio,
ele pode ser composto de carboidrato ou ele pode ser composto de qualquer outra estrutura orgânica. Então, o que vai acontecer aqui? Quem vai diferenciar os tipos de aminoácidos são os radicais que estão presentes nesses aminoácidos. Esta estrutura aqui em cima é uma estrutura que é sempre igual para todos os aminoácidos, só que os radicais são diferentes. Então, cada radical, a ligação entre esses aminoácidos, dependendo do seu radical, é que dá as estruturas diferentes de proteínas. Então, eu tenho milhares de proteínas no corpo que são estruturadas de acordo com os radicais dos aminoácidos que o formam. Então, esses aminoácidos a gente divide em 3 tipos, que são aminoácidos essenciais, são aqueles que eu preciso me alimentar, eu preciso ingerir na comida, porque o meu corpo não consegue produzir. Aqueles que meu corpo consegue produzir, a gente chama de não essencial. Não essencial por quê? Porque eu não preciso essencialmente me alimentar dele. Então, os aminoácidos essenciais são aqueles que eu preciso ingerir, eu preciso comer. Entendeu? Então, essencial eu obrigatoriamente preciso comer. Eu preciso essencialmente me alimentar dele. Os não essenciais, eu não preciso me alimentar deles, eu não preciso ter uma alimentação que tem esses aminoácidos, porque o meu corpo pode produzir. E os semi-essenciais são aqueles que meu corpo produz, mas ele não produz o suficiente do que ele precisa. Então, eu sempre vou ter que ter uma quantidade que vem da alimentação. Um exemplo de aminoácido essencial que eu preciso comer é triptofano. O triptofano, ele é um aminoácido que ele é importante na estrutura da dopamina ali no nosso cérebro, e a gente já sabe que ele está envolvido como é que é o nome da doença? Na depressão. Já fugi do nome da minha cabeça. A depressão, ela é uma doença vinculada ao nosso sistema neurológico, que ele vem pela falta do aminoácido triptofano. E aí, se você não se alimenta dele, você pode ter uma depressão relacionada ao seu alimento, a falta de triptofano no alimento. Então, é o que a gente estava falando. Esses são vários aminoácidos do meu corpo, são aminoácidos que eu preciso, são os aminoácidos naturais, aquele que meu corpo consegue produzir. E aí, o que acontece aqui, ó? Todos eles têm essa estrutura básica, ácido carboxílico e amina, ácido carboxílico, amina, ácido carboxílico, amina. Só que, dependendo de quem é o radical, ele apresenta uma característica diferente. Olha lá, aqui eu tenho um anel aromático como radical, aqui eu tenho, cadê? Aqui, ó, aqui eu tenho um lipídio como radical, aqui eu tenho um carboidrato como radical. Então, dependendo do radical dele, ele vai ter ligações diferentes. Tudo bem? Ele vai apresentar uma estrutura diferente, mas a base é sempre a mesma, aminoácido. Tudo bem? E aí, como que esses aminoácidos se ligam para formar a tal da proteína? Eles se ligam por uma ligação especial, que a gente chama de ligação peptídica, que é entre aminoácidos. Então, olha por que eu falei que era importante a gente saber que o grupamento do ácido carboxílico, ele tem uma hidroxila. Porque na ligação peptídica, ou seja, de um aminoácido com outro, essa hidroxila cai fora. E olha lá o grupamento amina, um dos hidrogênios do grupamento amina cai fora. Então, quando o aminoácido vai ligar um no outro, cai fora uma hidroxila e cai fora um próton. Esse hidrogênio que está aqui com essa hidroxila que está aqui, eles se juntam formando uma água, H2O. Então, toda vez que eu tenho uma ligação peptídica, eu tenho formação de uma água. E nesse momento aqui, para que isso aconteça, para que eu consiga retirar essa hidroxila daqui e esse próton daqui, eu preciso gastar energia. Então, toda a formação de proteína gasta um ATP para ligar um aminoácido no outro. Tudo bem? Então, eu perdi essa hidroxila, perdi esse próton, e a hora que eu perco essa hidroxila e perco esse próton, esta ligação, esta ponte peptídica, essa ligação peptídica acontece. Tudo bem? Então, é assim que se formam as proteínas. A ligação delas, a interação entre os radicais desses aminoácidos, formam os diferentes tipos de proteína que a gente tem no nosso organismo. E aí, as proteínas, elas podem se apresentar, elas se apresentam em estruturas bem complexas. Então, eu tenho a estrutura primária da proteína. A estrutura primária é a cadeia linear de peptídeos que são formadas.
Então, imagina assim, aminoácido, 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 é uma linha de aminoácidos. Essa é a estrutura primária da proteína. Conforme os radicais dos aminoácidos passam a se interagir, quando o radical passa a ligar um no outro, eles formam a estrutura secundária. Então, a estrutura secundária de proteína, ela é devida à interação entre os radicais dessas próprias proteínas, tá? Então, eu tenho a estrutura primária, que é a sequência linear de aminoácidos, a estrutura secundária, que é dada pela interação entre os radicais dos aminoácidos, então ela começa a se torcer. Essas ligações aqui normalmente são dadas por pontos de hidrogênio ou forças de Van der Waals, são aquelas ligações que vocês já viram lá na química. A estrutura terciária, normalmente ela é estruturada dentro de uma outra organela, seja o retículo endoplasmático rugoso ou o complexo de Golgi. Então, normalmente, essa estrutura terciária, ela tem auxílio de outras estruturas dentro da célula. Então, estrutura primária e secundária são naturais. A estrutura terciária da proteína normalmente tem auxílio de alguma outra organela, de alguma outra estrutura, complexo de Golgi ou retículo endoplasmático rugoso. E a estrutura quaternária, nem todas as proteínas apresentam estrutura quaternária, mas é quando eu ligo várias proteínas umas nas outras. Ela só é funcional se todas as proteínas estiverem juntas, mas ela é formada por outros pequenos complexos. Então, isso aqui é o exemplo que a gente tem lá na hemoglobina, que é a nossa proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. E aí, além lá, ó, a proteína da hemoglobina, ela é formada por 4 subunidades. Então, é uma proteína grande, é uma proteína gigantesca, que é formada por 4 outras proteínas pequenas. Então, a estrutura quaternária é quando eu tenho várias proteínas pequenas formando uma proteína grande. E ela só funciona sendo grande. Tudo bem? Até aqui, pessoal, tranquilo, sossegado? Posso continuar sem dores no coração? Qualquer coisa, vocês dão um grito aí, tá bom? E aí, essas proteínas, elas têm limiares, elas têm mecanismos que fazem com que elas tenham aquela estrutura que elas precisam ter. Então, aquela estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, elas são mantidas de acordo com a fisiologia do corpo, de acordo com a estrutura desse corpo. Então, existem alterações na fisiologia, alterações na estrutura do corpo que podem trazer alterações nas proteínas. Por exemplo, febre prolongada. Então, quando você tem febre ali, febre alta, acima dos 40 graus ali, e por muito tempo, você pode perder a estrutura das suas proteínas. Então, o que acontece? A proteína tem a sua estrutura natural, sua estrutura normal, que é formada do jeito que a gente falou no slide anterior, só que por alguma alteração do corpo dela, ela perde aquela estrutura. E perdendo aquela estrutura, ela perdeu a função. Se ela não tiver a estrutura que é a estrutura que ela deve ter, ela perde a função dela. E aí a gente chama de uma proteína desnaturada. Ela perdeu a sua forma natural. Então, desnaturação de proteínas é quando a proteína perdeu sua forma natural. E nem sempre ela consegue se renaturar. Existem proteínas que conseguem fazer a renaturação, ou seja, elas conseguem voltar para sua forma natural, mas normalmente é quando a gente está falando de proteínas que naturalmente têm estrutura secundária. E aí ela consegue voltar para a sua estrutura natural quando desnaturada. Mas se a gente está falando de uma proteína muito complexa, tipo a hemoglobina que a gente estava falando, dificilmente ela consiga voltar à sua estrutura natural se ela se perdeu por algum motivo. Então, quais são as principais coisas que causam alteração de estrutura de proteína, que são o que a gente chama de agentes desnaturantes? Basicamente, a temperatura e o pH. Quando a gente está falando de temperatura, o nosso corpo tem uma temperatura ótima, tem a temperatura normal, temperatura estável, entre 30, ali de 36,5. Essa é a nossa temperatura normal. Então, as nossas proteínas, elas estão preparadas, elas são acostumadas a viver nessa temperatura de 36,5. Se a minha temperatura está menor do que essa, ou se por algum motivo do destino a temperatura cai, as proteínas elas são inativadas. Então, quanto à temperatura, a proteína ela pode ser inativada. Cadê meu mouse?
quando a temperatura é menor do que aquela que deveria ser. E se a temperatura for maior do que ela deveria ser, a proteína pode ser destruída. Então, quanto à temperatura, eu tenho dois casos. Ou ela é inativa e ela pode se reativar, ou seja, ela pode voltar a funcionar, ou ela pode ser destruída e desnaturada por completo quando a temperatura é muito maior. Tudo bem? Quanto ao pH, pessoal, é um pouquinho diferente, pensando em termos de desnaturação. Por quê? Porque o pH, a gente não fala em pH que inativa proteínas. Porque o pH ele pode ser mais ácido ou mais básico. E qualquer um desses dois pHs já altera, já desnatura proteína. A temperatura, ela só vai falar assim, ó, proteína, fica quietinha, porque as reações do corpo não estão funcionando direito, então você vai ficar inativada nesse momento. A hora que a temperatura volta ao normal, ela volta a ter a sua função natural. Agora, quando eu estou falando de pH, e agora prestem atenção, porque isso aqui pode aparecer como pegadinha para vocês, o pH não inativa proteínas. Ele não tem a capacidade de inativar, ele só desnatura. Por que ele só desnatura? Porque ele faz com que essa proteína perca a sua forma, porque aqui eu estou falando de moléculas químicas, tanto para mais quanto para menos. Quando eu estou com pH mais negativo, eu tenho mais moléculas que são de H+, e esse H+, vai causar uma desorganização da proteína e ela dificilmente volta ao seu normal. Quando eu estou falando de um pH maior, um pH mais positivo, mais alto, né? Desculpa. Quando eu estou falando de um pH mais alto, eu estou falando ainda de moléculas que estão em maior concentração, só que nesse caso de OH-. Então, os dois vão causar desnaturação da proteína, tudo bem? Então, tanto uma alteração para mais quanto uma alteração para menos do pH vão causar a desnaturação. Quando eu vou falar de temperatura, temperaturas menores do que as ideais inativam as minhas proteínas. Agora, temperaturas maiores do que as naturais, elas desnaturam as proteínas. Tudo bem? Isso vai valer para a próxima categoria que a gente vai ver de proteína, que são as enzimas. Então, guardem isso aqui na cabeça. E aí, quando a gente fala de função de proteína, gente, a gente está falando de 200 milhões de funções. Basicamente, o meu corpo inteiro tem função de proteína. Então, a minha unha é proteína, meu cabelo é proteína, a queratina que permeabiliza a minha pele é proteína. Os meus hormônios, a maioria deles são proteicos. Quando a gente fala de adrenalina, noradrenalina, insulina, glucagon, todos eles são hormônios proteicos. Ou seja, eu não consigo dizer uma função da proteína. Ela tem função hormonal, ela tem função estruturante, ou seja, estrutura do organismo. Ela tem função de defesa quando a gente está falando de anticorpos. Então, existem milhares de funções de proteína. Se não é para dar energia, que é o carboidrato, se não é para manter a temperatura do corpo e para reservar energia, que é o caso do lipídio, a função é proteica, tá? Então, proteína vai fazer basicamente tudo no meu organismo. Vocês têm uma lista lá de funções na apostila de proteína, e aí guardem que basicamente tudo o que o meu corpo precisar fazer vai ser com base em proteínas. Só que aí a gente tem uma função que é uma função especial das proteínas, que é a função... Professora, Oi? Desculpa te interromper. Imagina. Rapidinho. Entendi por que acontece a desnaturação. É por causa da temperatura? A temperatura e o pH. O que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho agentes que vão causar a desnaturação de proteína, perda daquela forma natural. E aí os dois, tanto a temperatura quanto o pH, vão alterar a estrutura da minha proteína. Tudo bem? O que vai acontecer? Quando a gente estiver falando de temperatura, a gente está falando dessas ligações aqui. A desnaturação, ela acontece quando se perde essas ligações entre os radicais. Tá vendo lá? Então, eu tenho aqui os radicais que interagem entre si para formar as estruturas das proteínas. Se essa interação se perde, se essa ligação se perde, eu perdi a estrutura da proteína. E aí, quando eu estou falando de temperatura, a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura. E o que acontece aqui? Se eu tiver essa molécula aqui mais agitada do que o natural, ela perde essa ligação, essa ponta de hidrogênio. A mesma coisa vai acontecer quando eu tiver um pH mais baixo e uma maior concentração de H+, por consequência. Que aí,
Se eu tiver H+ em excesso nessa solução, nesse corpo, ele começa a interagir com essas moléculas, e se o H+ vem aqui, deixa eu pegar aqui o meu desenho. Então, peraí. Se eu tenho um H+ aqui, esse H+, esse próton, passa a reagir com essa molécula, e quando ele reage com essa molécula, ela perde essa interação. Se ele perdeu essa interação, ele perdeu essa estrutura. Tudo bem? A mesma coisa acontece se a gente falar de uma hidroxila. Se eu tiver uma hidroxila, um OH- a mais nessa reação, ou seja, o pH está mais alto, essa hidroxila passa a interagir aqui com esses radicais, e no momento em que ela interage com esses radicais, ela perde essa ligação. Tudo bem? Então, tanto o pH quanto a temperatura fazem desnaturação de proteínas. Respondido? Sus? Respondido? Vou acreditar que sim. O que acontece aqui, então? Quando a gente está falando de todo mundo que estava lá está aqui de volta? Para mim, ela meio que caiu. Deu certo aqui, né? Tá todo mundo aqui de novo. Opa. Uhum. Então, fechou. Vocês estão me ouvindo de novo? Voltou ao normal, pessoal? Beleza, obrigada. Beleza, então. Obrigada, Nath. O que acontece aqui? Existe uma categoria especial dentro das proteínas, e aí se eu não respondi, se cortou a mensagem anterior, vocês me avisam, tá? Existe uma categoria especial dentro das enzimas, que é a categoria das proteínas, que a gente chama de categoria das enzimas. Então, a enzima não deixa de ser uma proteína. Tudo que a gente falou antes sobre as proteínas vale para as enzimas, só que as enzimas são especiais. As enzimas, elas possuem características que são muito importantes para o funcionamento do organismo. O que essas enzimas vão fazer? Elas vão acelerar reações. As enzimas têm como função ajudar reações do meu organismo a acontecerem. Então, essas reações, elas poderiam acontecer sem as enzimas. Deixa eu vir pro lado aqui. São reações que elas aconteceriam sem as enzimas, mas elas demorariam muito mais tempo e seriam muito mais custosas em termos de energia. Então, a gente está falando de reações de construção de alguma coisa, de construção de uma outra proteína, pode ser construção ou destruição de uma célula. Quando eu estiver falando de reações no meu organismo, normalmente elas são reações que têm como intermédio aí as enzimas. Então, o que as enzimas fazem? A minha reação, elas encaixam aqui aquilo que precisa ser reagido no meu corpo. Encaixa na proteína, na enzima, e essa enzima causa a alteração, causa a reação. Então, na presença da enzima, a reação acontece mais rápido e a energia necessária para que ela aconteça seria menor. Então, aqui ele dá como esse desenho que eu acho bem bacana da gente usar como exemplo, porque para a gente empurrar a bolinha, o bonequinho aqui empurrar a bolinha lá para o outro lado, ele tem duas opções. Ele pode passar pelo túnel ou ele pode passar lá por cima. Se ele passar lá por cima, ele vai gastar muito mais tempo e muito mais energia, é muito mais cansativo. Agora, se ele passar por dentro do túnel, é muito mais fácil e muito menos cansativo. Então, a ideia das enzimas é acelerar processos de reação no meu corpo e diminuir a energia de ativação. E aí, o que acontece com essas enzimas? Elas têm um modelo que a gente chama de chave fechadura. Elas só funcionam
se elas estiverem com o seu par exato. Ou seja, uma enzima, ela é preparada para determinadas reações. Uma determinada reação, ela é fiel à sua reação. Ela só vai funcionar se ela estiver na reação certa. Eu posso ter 300 enzimas em volta da reação. Se nenhuma dessas 300 enzimas for a enzima que é responsável por realizar aquela reação, a reação não acontece ou vai acontecer com um gasto energético muito grande, que é o caso que ele está dando aqui. Então, se por um acaso não existisse esse túnel aqui no meio, ela teria que fazer todo esse processo de reação orgânica ou de reação. Tudo bem? Outra coisa que acontece é que essas enzimas elas não são consumidas ao longo da reação. A reação acontece, elas ajudam a reação a acontecer, elas aceleram a reação, diminuem a energia de ativação, mas elas são recicladas no final. Ou seja, eu tenho os produtos finais, eu chego lá com o meu produto inicial, esse produto passa pela reação e eu saio com os produtos finais e a enzima, assim que ela realizou a reação, ela volta ao normal. Ela não precisa, ela não tem a necessidade de ser destruída. Ela consegue voltar para o início aqui. Então, essa enzima conseguiria ser reciclada e ser reutilizada lá de novo no começo. E aí, para a gente terminar essa parte das enzimas, o funcionamento das enzimas depende da quantidade de substrato, ou seja, depende da quantidade de estruturas que ela precisa reagir. Então, se eu tiver 300 enzimas e 200 substratos, eu tenho energia, eu tenho enzima suficiente para realizar todas as reações que estão ali precisando ser realizadas. Só que, se eu tenho lá as minhas 300 enzimas, deixa eu colocar aqui o negócio. Deixa eu fazer um... Opa, beleza, obrigada. Ah, o que eu fiz? Fechei aqui. Aí. Peraí que eu fechei aqui sem querer. Aí. O que acontece aqui? Se eu tenho aqui 300 enzimas como máximo, eu tenho uma quantidade de enzimas, tudo bem? Essas 300 enzimas estão disponíveis para fazer a reação, mas eu tenho 500 moléculas que precisam ser reagidas, tudo bem? Até aqui, sossegado? O que acontece aqui? Nesse primeiro período, as primeiras 300 moléculas que precisam ser reagidas vão se reagir super rápido, concordam? Elas vão subir e vão fazer a sua reação de forma super rápida. Por quê? Porque eu tenho 300 enzimas disponíveis e 300 moléculas para reagirem. Só que aí tem uma diferença de 200 moléculas ainda que precisam ser reagidas, ou seja, precisam de auxílio das enzimas. E aí, elas só vão passar a sofrer com a reação, ou seja, a serem reagidas, a hora que essas enzimas começarem a ser liberadas. Ou seja, eu tenho um limite aqui, deixa eu trocar de cor. Eu tenho um limite de ação das minhas enzimas. Por quê? Porque as 300 enzimas que estão disponíveis vão fazer o trabalho super rápido, ou seja, a taxa de reação no início vai ser rápida. Por quê? Porque eu tenho 300 enzimas disponíveis para realizar aquela ação. Aquelas outras 200 reações que precisam ser realizadas, elas precisam esperar a minha enzima ser reciclada. Então, olha lá. Deixa eu fechar isso aqui. Vocês concordam aqui que a gente falou que a enzima ela pode ser reciclada, né? Ela pode voltar para o início. Então, se eu tenho lá 200 que ainda precisam ser feitas, eu preciso liberar 200 enzimas. Enquanto 200 enzimas não forem liberadas, aquela reação não vai acontecer, que é o que esse gráfico está mostrando aqui. As primeiras reações, ou o primeiro momento de reação, ela é sempre muito rápida, porque eu tenho enzima disponível. A hora que eu chego no limite máximo, ou seja, eu chego na minha taxa máxima de velocidade de reação, eu atingi ou eu ocupei todas as enzimas que estavam disponíveis. E aí a minha reação, ela não vai deixar de acontecer,
ela só vai acontecer mais devagar. Ela chegou no seu, ela se estabilizou em termos de velocidade. Ou seja, daqui para frente eu não consigo ser mais rápido que isso, porque eu dependo das enzimas que vão ser liberadas. Tudo bem? Aqui, eu acho que essa aqui é uma das partes mais chatas a se entender de enzima, que é a parte da taxa de reação dependendo da concentração de substrato, tá? Então, eu só vou conseguir realizar a minha reação se eu tiver enzima disponível. Se eu não tiver enzima disponível, eu preciso esperar que aquelas enzimas fiquem disponíveis para daí a reação continuar acontecendo. Tudo bem? E aí, lembram que eu falei para vocês guardarem na cabeça que enzimas são proteínas e que agentes desnaturantes de proteínas também são agentes desnaturantes de enzimas? Então, eu tenho ali enzimas que funcionam no meu estômago ou que funcionam no meu intestino, que é o exemplo aqui da pepsina e da tripsina. A pepsina funciona no estômago, ela é uma proteína estomacal, ou seja, ela só vai funcionar dentro da faixa de pH que eu tenho no estômago. A hora que essa enzima vai para o intestino, ela para de funcionar, porque aumentou o pH aqui, acima do limite dela, ela para, ela desnatura, ela não funciona mais. Já a tripsina, ela é uma proteína do intestino. Ela sendo uma enzima do intestino, ela tem uma faixa de pH com que ela vai funcionar. Opa! Ela tem uma faixa de pH que ela vai funcionar. E essa faixa de pH é uma faixa de pH básica. Então, a tripsina só funciona entre 6 e 10. Se eu tiver tripsina no intestino, ela não vai funcionar. Tudo bem? Então, o funcionamento das enzimas depende do pH da região onde ela está. Assim como a temperatura. No nosso corpo, a temperatura é estável a 36,5 no corpo inteiro, mas o pH pode variar. Se a gente estiver falando de um organismo que tem temperaturas que variam, aí a gente precisa repensar essas temperaturas. E aí eu vou resolver um exercício com vocês que é da Federal, na próxima aula, que vai falar justamente disso, de proteínas em diferentes temperaturas e diferentes pHs. Que aí a gente vai comparar os dois gráficos. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tranquilo em termos de enzimas? Posso ficar sossegada? E aí eu paro essa aqui e a gente começa a próxima aula. Tudo bem? Então já vão lá para outro link para a gente falar sobre os animais daí, tá bom? E a Larissa acabou de entrar. Então, galera, fechem essa, eu vou começar a próxima aula para a gente falar sobre os animais, tá bom? Nos vemos daqui 5 minutos. Larissa, você chegou no final, meu amor. Vai para o próximo link que a gente vai falar de animais lá, tá bom? E depois dessa aula você assiste no YouTube.